Microfones. Objetivos: apresentar os tipos de microfones, suas aplicações, ajudar o aluno a escolher os microfones mais adequados às suas necessidades. O que é um microfone? A cápsula de um microfone, também conhecida como membrana, acompanha as vibrações no ar, as transformando em oscilações na tensão do sinal elétrico. Essas variações são enviadas pelo cabo até o pré-amplificador, que amplia esse sinal. Num outro estágio, esse sinal chega ao microfone e seu volume é aumentado enormemente. Quando esse sinal, muitas vezes mais forte, chega ao alto-falante, ele faz o movimento inverso ao do microfone. O cone vibra e gera compressão e rarefação no ar. Essa variação de pressão no ar é transmitida às moléculas próximas até chegar aos nossos ouvidos e serem interpretadas novamente como som. A qualidade da sua captação depende de algumas variáveis. O tipo de operação do microfone: dinâmico, fita ou condensador. A figura polar, cardioide, supercardioide, figura de 8, omnidirecional. Característica de design: qualidade dos componentes, posicionamento, distância, o instrumento, as características acústicas do espaço onde ele está sendo usado. Cada microfone tem características sonoras peculiares. Essas características fazem com que ele funcione melhor em certas aplicações. Muitos fatores devem ser levados em conta na hora de escolher qual microfone é o mais adequado para cada situação. Estilo musical, acústica do ambiente de gravação, seu gosto pessoal, orçamento. Escolhendo o microfone ou a série de microfones mais adequados, o técnico consegue capturar o melhor som possível naquela situação. O microfone é um transdutor que transforma uma forma de energia, ondas sonoras, em outra forma correspondente de energia, sinais elétricos. O microfone dinâmico opera usando indução eletromagnética para gerar um sinal de saída. Quando o metal eletricamente condutivo corta, através das linhas de fluxo de um campo magnético, uma corrente de magnitude e direção específicas será gerada. O design de um microfone dinâmico geralmente consiste de um diafragma de Mylar, muito fino. Conectado ao diafragma há uma bobina de fios finos enrolados, voice coil. Quando uma pressão acústica chega ao diafragma, a bobina é deslocada em proporção e amplitude e frequência da onda, cortando as linhas de fluxo magnético, que é gerado por um ímã permanente. Quando isso acontece, um sinal elétrico análogo de mesma magnitude e direção é induzido na saída do microfone. Os microfones dinâmicos são famosos pela sua resistência e confiabilidade. Não precisam de baterias ou fontes de alimentação externas. Microfones de fita, ribbon. Assim como o microfone dinâmico, o microfone de fita também trabalha com o princípio de indução eletromagnética. Os mais antigos usavam um diafragma de alumínio muito fino, em formato de fita. Esse diafragma é suspenso dentro de um campo de fluxo magnético forte. Variações na pressão sonora entre a parte da frente e a de trás do diafragma fazem com que ele se mova e corte através das linhas de fluxo, induzindo uma corrente que é proporcional à amplitude e à frequência da onda sonora acústica. Como o sinal produzido por um microfone de fita é muito baixo, se comparado com o sinal gerado pelas diversas voltas dos fios de uma bobina móvel, como a do microfone dinâmico, há necessidade de se usar um transformador para amplificar esse sinal. Microfones condensadores. Os microfones condensadores trabalham com o princípio eletrostático e não com o princípio eletromagnético dos dinâmicos e de fita. A cápsula de um condensador básico consiste de duas placas, um diafragma muito fino e móvel e uma placa fixa. Essas duas placas formam um capacitor ou condensador. O capacitor é capaz de guardar uma carga elétrica. Um microfone condensador funciona quando uma alimentação em corrente contínua DC é aplicada entre as duas placas, criando uma carga capacitiva. Quando o som age sobre o diafragma móvel, a variação de distância entre as placas irá criar uma mudança na carga capacitiva. Como o sinal resultante tem impedância altíssima, ele precisa passar por um pré-amplificador. Assim, ele conseguirá preservar suas características resposta de frequência. Os condensadores modernos são alimentados diretamente pela placa de som ou pela mesa. Chamamos essa alimentação de phantom power, ou 48 volts. A resposta direcional de microfone se refere à sua sensibilidade, volume de saída, em diversos ângulos de incidência em referência à frente, on-axis, do microfone. O gráfico gerado pela análise do comportamento dessa sensibilidade à variação de direção e frequência é chamado de figura polar. Cardioide,
supercardioide, figura de 8 e omnidirecional. Efeito de proximidade. Um fenômeno comum na maioria dos microfones direcionais é chamado de efeito de proximidade. Este efeito causa um aumento na resposta de frequência na região do grave. Quanto mais perto, maior o aumento da resposta de grave. Esse efeito pode ser benéfico em algumas situações, mas se você quiser compensar esse excesso de grave, basta usar um filtro low pass, que se encontra no corpo de alguns microfones, ou um equalizador externo. Pré-amplificadores. O volume do sinal de saída na maioria dos microfones é baixo demais para ser ligado direto na maioria dos sistemas de gravação. Sendo assim, um pré-amplificador de microfone é usado para aumentar esse volume a níveis aceitáveis, entre 30 e 70 dB. O pré-amplificador vem embutido na imensa maioria de placas de som no mercado. Existem também pré-amplificadores externos de diversos níveis de preço e qualidade. A escolha do pré-amplificador leva em conta alguns fatores. Escolha entre valvulados ou transistorizados. Característica de timbre. Se tem um som vintage ou moderno. Controles básicos, estágios de ganho, filtros. Funções avançadas, MS Matrix. Gosto individual do técnico, produtor ou artista. O preço. Pré-amplificadores podem custar uma verdadeira fortuna. Um pré-amplificador externo não deve ser ligado em uma entrada pré-amplificada da placa de som ou na entrada de microfone de uma mesa de som. Em uma placa, ele deverá ser ligado na entrada de linha, que não passa pelo sistema de pré-amplificação da placa. Em uma mesa, ele pode ser ligado na entrada de insert do canal, bypassando assim o pré-amplificador interno da mesa. Obrigado! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar nosso trabalho.